13. Glória a Deus. Amém. Amém. Então falou Rebeca e a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: trazei-me caça e fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora e trazer. Vai agora ao rebanho e trazer de lá 2 cabritos, 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Porventura me apalpará a meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, que não bênção. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e trazer isso. Amém? Amém. Pessoal, glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Falar de sentimento e falar também de mãe é coisa muito séria, né? Essa mãe aqui, Rebeca, nunca queira ser uma mãe igual a essa. Nunca deseje que a sua mãe, ou a sua irmã, ou o seu parente, ou a sua sogra, ou seja, quem for, seja igual a essa mãe. Porque essa mãe não teve testemunho de mãe. Essa mãe aqui, Rebeca, essa mãe ela teve testemunho de mãe cobra, de uma mãe irresponsável, uma mãe covarde, uma mãe inconsequente, uma mãe que não dava valor, que não valorizava a sua família, que não sabia se amar. Ela não sabia ser mãe, ela não era mãe, não sabia ser mãe, não tinha dom de mãe e não sabia amar. Ela teve maldade, ela não teve um coração perfeito, ela não teve um coração bom, ela não teve um bom sentimento, porque ela fala do seu próprio filho. Ela instruiu o seu próprio filho a enganar o seu outro filho, o seu próprio irmão. Ela instruiu, enganar não só o próprio irmão, mas o pai também.
que ela estava sendo infiel com a palavra. Glória a Deus. Então ela sabia que trair em primeiro lugar estava saindo a Deus. Porque antes de você trair qualquer pessoa, seja quem for, você está traindo antes a Jesus Cristo. Seja quem for que você for trair, antes de trair aquela pessoa, você vai estar traindo Deus, você está traindo a palavra, você está destruindo, você está contra a palavra, contra Deus, você está ferindo o coração de Deus. E quem fere o coração de Deus, irmão, tem feridas pelo resto da vida. Tem consequências de feridas pelo resto da vida. Então quem trai a palavra, quem trai a Deus, ou quem trai as pessoas, ele não fica bem. E a consequência é a morte, né, irmão? Porque o salário do pecado é morte, traição é pecado. Judas, ele merecia, ele era tão merecedor da morte que não precisou ninguém matar ele. Ele mesmo se matou. Ele não merecia mais a vida. Ele não merecia a vida e foi ele mesmo que se destruiu. Ninguém destruiu o traidor. O traidor, ninguém destrói ele. Ele mesmo se destrói. E se destrói de uma maneira trágica. Se destrói de maneira para sempre. Ele se destrói de uma maneira que ele se apaga para sempre. A história dele pode ficar, mas ele se acaba com a vida dele completamente, de uma vez por todas, porque ele mesmo se destrói. Tudo tem conserto, mas nem sempre tem um conserto para um traidor. Para quase tudo a gente põe um conserto, mas um conserto para um traidor é difícil, porque às vezes o conserto de um traidor, de uma vez por todas, é a morte. As consequências. E essa Rebeca, ela queria colocar o seu filho, ela colocou o seu próprio filho contra o próprio irmão e contra o seu pai. E ele até se recusou. Ele até tentou se impedir, porque ele disse: eu não vou conseguir, porque meu irmão é peludo e eu sou liso. Duas vezes ele tentou se guardar daquela situação. Duas vezes ele tentou evitar aquela situação. E a segunda vez ele falou: meu pai vai me roubar, vai pegar em mim, vai ver que eu sou liso. E vai ver que o meu irmão é peludo e eu sou liso. Ele vai pegar no meu braço, vai tocar em mim e vai ver que eu não sou a mesma pessoa. Vai ver que a outra pessoa, ela destruiu o irmão. Não, meu filho, essa maldição seja com você, não sobre mim. Mas faça o que eu falo, faça o que eu te pedi, faz o que eu estou mandando. Ela queria traição, ela queria mal, ela queria maldade, ela queria destruição. E quando a gente não tem caráter, ou não tem personalidade e não tem posição, qualquer demônio pode fazer isso na cabeça. Eu não quero, a pessoa não tem caráter, não tem personalidade, não tem posição com Deus. Qualquer capeta, qualquer capiroto, qualquer endemoniado, qualquer coisa, qualquer bicho, aí faz a sua cabeça. Vai fazer o que você quer, vai fazer o que ele quer, vai fazer o que ele quiser, vai fazer a vontade dele. Ele manda que ele chegue destruindo pelo Satanás, vai fazer a vontade dele, a vontade de Satanás, destruir a sua vida, destruir a dele também, fazer tudo com pressa que você faz. Quando você tem, então, em primeiro lugar, a posição com Deus, caráter de servo de Deus e posição da palavra de Deus, ninguém, nem seja sua mãe, porque até a sua mãe você é capaz de ser usado por Deus pela palavra e explicar para ela pela palavra, pelo Espírito Santo e fazer entender o que é certo e errado. Porque você pode pregar para sua mãe, pode pregar para seu pai, pode pregar para seu marido, você pode orar, você pode dobrar os joelhos, você pode jejuar, você pode conversar, você pode botar um louvor para ouvir, você pode botar uma alteração, você pode ler a palavra. De alguma maneira você tem condição de instruir uma pessoa que está endemoniada. De alguma forma você tem Deus vai te ajudar a tirar a cabeça da pessoa. E sabe que a escola que enfiou, e sabe que botou na cabeça da pessoa, Deus tem condição de tirar. Pela palavra ele tem condição de tirar. Porque, meu irmão, uma mãe, eu não sou mãe, eu tenho filho, mas tem muita mãe do mundo, mulher que não tem filho e tem dom para ser mãe. Tem muita mulher que tem dom de filho e a mãe tem dom para ser mãe. E tem mãe que tem dom, tem 10 filhos, teve 25, 30, mas ela não tem dom para ser mãe, ela tem um dom de serpente, como a Rebeca. Ela tem um dom de serpente, dom de destruição, ela não ama os filhos, não ama o marido, não ama o esposo, ela faz com uma obrigação, faz com uma doutrina, faz com uma idolatria. Às vezes até é fiel, mas faz com uma doutrina. Às vezes doutrina até diabólica, né? Mas ela, de uma certa forma, ela faz até algumas coisas que se quer direito. Perante aos
que eu respeito, pronto, mexeu comigo também. Mexeu comigo, já me feriu, já me caturou, já está mal comigo, já não estou bem com essa situação. E eu vou passar para cima. Eu não sei se eu vou fazer, o que eu vou fazer não, mas eu não vou ficar de braço cruzado não. Se mexer com alguém, principalmente se a pessoa estiver certa, principalmente se a pessoa estiver com razão, eu vou mexer, eu vou entrar junto. Eu vou me cruzar os braços, não, eu vou ficar quieta. Principalmente se a pessoa estiver com razão, se estiver certo. Eu sou assim, e eu não sou nenhum filho, mas eu sou assim das pessoas que gostam. Irmãos, tem uma situação na minha vida em que eu morava há muitos anos atrás, quase 30 anos, né? Quase 30 anos atrás, nós estamos em 2005. Eu morava com a minha tia, eu vim do Piauí, morava com a minha tia, eu morava com ela em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela morava em Copacabana, trabalhava em Copacabana e eu morava com ela. Ela tinha uma loja de centro comercial em Copacabana, e depois que eu vim de voltar a segunda vez, eu tinha 14 anos. Eu fiquei quase um ano com ela. Depois eu vim, ela tinha de 9 anos. Ela tinha uma loja no Shopping Madureira. E eu fui trabalhar com ela na loja do Shopping Madureira. E fui morar com ela em Madureira também. E por um certo tempo, ela fez uma. Eu achei que ela era jovem, né? Eu tinha 19 anos, ela era adolescente. Eu era muito jovem. Ela deu 19 anos, então eu achei que ela foi muito covarde comigo. Achei que ela foi peça, achei que ela não foi justa. Eu achei que ela não foi boa comigo. Eu achei que ela foi injusta, covarde. Ela não fez comigo que era justo. Ela foi justa comigo. Glória a Deus. E eu fiquei chateada com ela e fui embora. Já quase um ano morando com ela, quase um ano trabalhando com ela. Quase um ano, acho que já tinha um ano morando com ela. E trabalhando com ela. Eu fui embora, eu morava com meu primo. E inclusive meu primo que era homossexual, eu morava na casa dele. Eu morava com meu primo, no caso com o namorado dele, que era homossexual, e no Recreio Grande. Aí eu, nesse tempo, no dia que eu saí da casa dela, que nunca mais na minha vida eu lembrei de contato com ela, nunca mais na minha vida eu voltei, nunca mais fui na casa dela, ela nunca mais fui na minha, até hoje, quase 30 anos, nunca mais na vida eu não tinha mais contato com ela. Eu só vi ela algumas vezes, lá no Piauí, eu não sei qual é o mistério, e eu vivi aqui no Rio de Janeiro, 5 anos, 3 anos, no dia que eu estava no Piauí, eu não falava para ninguém, mas no dia que eu chegava no Piauí, ela chegava até dia. Que mistério é esse? Não sei. E depois quando eu vejo, eu fui 3 ou 4 vezes, eu viajava daqui no Piauí, eu chegava no Piauí, eu chegava tarde, eu chegava em madrugada, eu chegava todo dia. A minha tia, a irmã da minha mãe. Às vezes eu chegava de madrugada, eu chegava no outro dia de manhã. E nessa época, uma outra também, outro dia da irmã da minha mãe também, era o mistério de Deus. Aí se encontrava dentro de casa, dentro da casa do meu pai, da minha mãe, lá no Piauí. Entendeu? Mas aqui no Rio de Janeiro não se via. E eu tinha sentimento contra ela, eu tinha mágoa contra ela. Eu não via ela como uma pessoa bem, eu não via ela com os olhos. Eu não estava bem com ela. E chegou um certo tempo que o meu sobrinho, que morreu em 2017, o Fábio, ele era meu filho. Ele era muito sobrinho que ele não desde pequenininho, desde quando ele nasceu, eu era babá dele, eu ia morar com ele, eu era garotinha também, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu ia para a casa dele ficar com ele, agarrado com ele o dia todo. Eu era louco, apaixonado por ele, muito meu sobrinho. Mas ele era um sobrinho que ficava o dia todo na casa da mãe dele. E depois a mãe dele se separou do esposo dela, do marido, casou com outro, mas ele ficou lá em casa. Aí ele ficou comigo, dormindo no meu quarto. Ele dormiu no meu quarto, ele era pequenininho, eu também era garotinha, ele era garoto também, né, adolescente. Ele dormiu no meu quarto. Ele era pegado comigo, eu era a mãe dele. Ele era meu filho, o Fábio, meu sobrinho que morreu em 2017. Para mim, meu filho era ele. Como todos os meus sobrinhos são meus filhos. Meus sobrinhos são meus filhos, eu sou mãe do meu sobrinho. Eu gosto, entendeu? Mas ele era aquele sobrinho que morava em casa. Ele não veio também, o mais velho. O Fábio Júnior. O Fábio Júnior era mais velho e ele é o segundo filho. Eles foram nascidos em casa, junto com a gente. E eu era muito amada muito do meu sobrinho, ele morreu em 2017. E no dia, depois que ele morreu, Glória a Deus. Depois que ele morreu, Aleluia. eu fiquei sabendo o quanto a minha tia amava ele. Eu fiquei sabendo que a minha tia, essa tia minha, eu não tinha nada contra ela, não, mas não estava bem com ela, assim, totalmente. Mas eu fiquei sabendo que ela gostava dele. Eu fiquei sabendo através da boca de outras pessoas que ela
Já que Deus, eu não sabia. Eu acho que foi Deus que tocou meu coração, porque ele sabia que eu ia suportar. E quando eu soube que ela tinha viajado com ele, ela viajou no avião junto com o caixão, até o cemitério, o tempo todo, ela foi junto com o caixão dele, até o cemitério, ela foi. Deus usou ela para dar força. Pastor, se para minha mãe, para a mãe dele, para minhas irmãs, para minha família. Deus usou ele. Deus usou ela para dar força para as pessoas que não tinham. Ela foi forte, Deus deu força para ela. Ela não é evangélica, católica, mulher católica. Mas Deus usou ela para dar força, para ajudar, para estar junto, para ir até o cemitério, para fazer tudo que eu preciso. E todo mundo falava que ele vai chamar no apartamento dela, e chamava ele, ela tem uma casa embaixo de grana, nas casas dela por ali, eles faziam festa, e todo mundo falava que estava no afastado dele, que estava bem. E quando ela falou para
Se ela amava meu sobrinho, se ela estava vendo meu sobrinho, me desmanchei. Quando eu soube que ela tinha feito meu sobrinho, meu coração se desmanchou. Meu coração se partiu. Quando eu soube que ela tinha feito meu sobrinho. Quando eu soube o que aconteceu, eu soube que ela estava com mim domingo. E soube que ela estava no Rio de Janeiro também, meus nossos parentes. Como é que ela estava comigo? Ela tinha feito. Quando eu estava fazendo por ele, antes dele morrer, quando ele estava vivo. E o que ela só fez por ele, quando ele morreu, no dia que ele morreu, na morte dele. Então o que ela fez, me mexeu comigo. Quer dizer, eu não precisava dela para me pedir perdão, para me dar um presente, para fazer alguma coisa boa para mim, para fazer alguma coisa especial para mim. Eu não precisava de nada disso. Eu só precisava que ela fizesse alguma coisa pelo meu filho. Eu só precisava que ela fizesse alguma coisa pelo meu filho. O que ela fez pelo meu filho era o suficiente para me amar ela, para me enterrar tudo. Uma mãe deixou meu filho assim. Porque ao contrário, totalmente, uma mãe cobra. Porque a serpente não, a serpente tem inveja do filho. Uma serpente ela não quer o bem do filho. Uma serpente ela não aceita ver o filho feliz. Uma serpente ela não aceita ver a felicidade do filho. Uma serpente ela luta com um dente para destruir uma empresa que o filho tem, para destruir um casamento do filho, porque ela gostaria que o filho, a nora, tratasse o filho dela do jeito que ela tratava o pai dele. Porque uma cobra dessa que não ama o filho, ela não ama o pai dele. Ela não ama o marido. A serpente que não ama o filho, ela não ama o esposo, ela não ama o marido. Ela, do jeito que ela o sentimento que ela tem contra o filho, ela tem dor contra o marido dela. Então a serpente, ela deseja que a nora, a serpente não gosta de nora. Ela não gosta do filho e de nora muito menos. Porque o desejo do coração dela é ver a nora tratando o filho do jeito que ela trata o pai dele. E se a nora trata o filho dela diferente da maneira que ela trata o pai dele, incomoda. Serpente não gosta de filho. Serpente não aceita. Serpente, quando ela vê o filho feliz, a primeira coisa que ela faz é a todo custo, ela não está mais destruir a vida financeira, a vida sentimental, o casamento, a vida conjugal, qualquer coisa, focar na vida do filho. A serpente não aceita. Mesmo sendo mãe. Eu não sei se você já conheceu essa, mas eu já conheci várias. Porque tem. Está aqui na Bíblia. Rebeca. Está aqui na Bíblia. Rebeca. Começa pela Bíblia, cara. Aliás, tudo cobra que existe na face da terra, de todas as espécies, todas as raças, está na Bíblia. Deus mostrou. Deus escreveu na palavra dele. Ó, pessoal, vocês vão estar na terra aí para um tempo, mas nós vamos ter que dar de cara com essas palavras tudo aqui, ó. Glória a Deus. Tem um monte de serpente, um monte de cobra, um monte de bicho, e vocês estão pretendendo dar tudo isso. E por isso estou preparando vocês. Está aí, mãe, igual a Rebeca. Tem muitas, e como tem. Entendeu? É a mãe que. O pior é esse tipo de mãe. Aleluia. Ela quer ser tratada como se ela fosse mãe. Ela nunca foi mãe, mas ela quer a qualquer custo, ela acha que o filho tem a obrigação de tratar ela como mãe. Ela nunca foi, mas ela quer ser tratada como se fosse. Entendeu? Quando os filhos não tratam ela se joga veneno para tudo quanto é canto. Mas como é que pode? Eu criei meus filhos, eu criei, aí um Deus olha para uma serpente dessa e fala assim: você criou seus filhos? Eu vi seus filhos jogados na rua, sujo, com fome, tinha comida em casa, mas não tinha o que fizesse, não tinha que desse para eles. Você ouviu seus filhos chegando em casa, da rua, passando o dia com mendigo, na hora que sentia sono, vinha para casa, jogava no canto, não comia de qualquer jeito, com fome, com sujo, sem comida, sem escovar o dente, sem lavar o cabelo, cheio de piolho, tudo como um mendigo, um cachorro, um animal. E nunca vi você com mãe, nunca vi você dando você com mãe com seus filhos. Que mãe você é? Não, por que você é mãe? Sabe porque eu dormia no mesmo teto? Sabe que você dormia na mesma casa que eles? Sabe que eu dormia no mesmo casa que você estavam com eles? Mãe não é só isso não. A mãe não é só porque você dormia na mesma casa que eles não. A mãe está muito longe de ser mãe. Você pode não passar muito longe, mãe. Ficou longe de você ser mãe. Porque tem mãe, isso que igual como viver a vida inteira com um cachorro, que se as assim criadas, com um porquinho. Como era com criança de rua. Como era criança de rua, era pouquinha, vira uma chuva desse tempo para ir jogar na rua. Entendeu? Aí no dia que ele cresce, ganha um emprego, aí se vai dele. Ela recebeu o salário deles. Aí na hora que recebeu o salário deles, ela era mãe deles. Quando ela está no hospital doente, ou está em vaga, aí ela é mãe deles. Mas para ser